Bom, boa noite a todos. Aula do dia 15 de abril de 2021. Aula sobre petição inicial, a primeira aula sobre petição inicial. Vamos ter 2 aulas de petição inicial aí, pelo menos. Mais uma vez, lembro a vocês que a gente não tem pressa. Então, relembrando tudo que vocês tiverem de dúvida aí, vamos tirando, vamos resgatando as dúvidas aí. E a gente vai paulatinamente construindo conhecimento de vocês. Pessoal, queria só 10 minutos antes de a gente começar a falar exatamente do tema de hoje. Queria que vocês largassem caneta e lápis aí para a gente só bater um papo aqui sobre o que é um processo. A gente estudou aqui que existe um princípio chamado princípio da inércia da jurisdição, que o Estado está lá paradinho e que é necessário que o titular, uma pessoa qualquer, seja natural, seja jurídica, ela tenha o seu direito violado ou sinta que esse direito está ameaçado. E daí ela vai procurar, algumas vezes, resolver amistosamente, amigavelmente, outras vezes de forma um pouco mais truculenta, que a gente chama, né, utilizando a própria força, ou outras vezes de forma mais, digamos, legal, que é a busca pelo judiciário, através do judiciário. Nosso país, o Brasil, tem uma tendência muito litigiosa ainda permanece essa tendência litigiosa de que tudo litigar, tudo levar para juízo. Isso aí, pessoal, não decorre apenas e tão somente das pessoas jurídicas, até porque as pessoas jurídicas elas são formadas por pessoas físicas. Então, são diretores, são coordenadores, são advogados, são administradores, são economistas que vão vislumbrar a possibilidade de ter uma postura um pouco inadequada do ponto de vista legal ou não. Pra vocês terem ideia, recentemente foi confirmada aí uma sentença que condenou a TIM ao pagamento de 50 milhões de reais a título de danos morais coletivos por conta daquele plano Infinity. Eu até tive esse plano Infinity e realmente ele era complicado. Pelo plano Infinity, só era cobrado o primeiro minuto do usuário e os demais não eram cobrados. Então, numa ligação só, você podia passar 2, 3, 4 horas. O que acontecia, pessoal, com o passar da ligação, com 2, 4, 5, 8 minutos, a ligação caía. Ou então ficava ruim, ficava mudo, fazendo com que o usuário desligasse e ligasse novamente. Então, outra ligação era cobrada. Então, pessoal, foi aferido, a Anatel também investigou e foi aplicada essa multa. Vejam vocês que, a priori, a gente vai olhar e falar 50 milhões de reais é muito dinheiro. Agora, pare para pensar a quantidade de usuários que a TIM adquiriu, angariou por causa desse plano e a quantidade de consumidores que ela lesou. E para o consumidor é uma prova muito difícil ele comprovar que a ligação dele está sempre caindo. No 8º, no 10º, que seja no 30º ou no 60º. Então, não independe, mas a gente vê que existe, por vezes, aquela tendência de vamos ver no que é que dá. E esse vamos ver no que é que dá, a gente vai ter condutas, principalmente de grandes empresas, desidiosas, em que ela vai ganhar muito e ela vai dizer que o crime compensa. Como, por exemplo, um posto de combustível, quando ele pega o etanol e joga no tanque da gasolina para render, ele vai vender a gasolina como se fosse o etanol, como se fosse gasolina. E ele vai ganhar alguns míseros reais ali, mas se a fiscalização da ANP chegar, a multa é lá em cima. Todavia, a gente não consegue mensurar a quantidade de veículos que foi afetado. Imagine vocês um veículo que só pega gasolina, que não está adaptado para o etanol. Não é? Então, a gente vai ter um problema grande aí. Daí que algumas penalidades elas devem ser tão fortes, tão firmes, que
impeçam ou até mesmo façam com que uma pessoa pense duas vezes antes de burlar uma lei e prejudicar a outrem, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente no processo, o processo foi criado, a jurisdição, a atividade jurisdicional, melhor dizendo, foi criada justamente para que as pessoas que se sintam incomodadas ou que têm os seus direitos vilipendiados, eles busquem o judiciário de modo a ter satisfeito ou restaurado o seu direito, ou até mesmo preservado o seu direito. Daí, pessoal, que para a gente iniciar, a gente tem que burilar, a gente vai ter que mexer no judiciário, vai ter que provocar o judiciário, ou quando falam de forma bem coloquial assim, ó, vai ter que mover a máquina estatal. Para tanto, a gente tem que apresentar algum pedido, né? Fazer, de alguma forma, esse burilamento, essa mexida, essa provocação judiciária. Por isso que nós falamos que temos que fazer uma petição. Toda vez que nós mexemos, que o advogado, a parte se manifesta no processo de forma por escrito, é chamada de petição. Então, a petição que inicia o processo é chamada de petição inicial. A petição em que o réu vai se defender é chamada de contestação. Quando a parte está insatisfeita com a decisão do juiz, ela vai interpor um recurso, que é uma petição. Vejam vocês que no curso do processo, as petições vão tendo nomes, mas elas pertencem à petição. A generalidade diz que é uma petição, tá certo? Então, galera, a gente vai iniciar, vai chamar de petição inicial. Outros nomes que são dados à petição inicial, vou botar aqui no chat, certo? Exordial, preambular, deixa eu ver, peça de ingresso, todos esses nomes aí são dados à petição inicial. Então, quando vocês forem ler uma sentença, um acórdão principalmente, do STF, do STJ, vão ter esses nomes mais diferentes aí, todavia, refere-se à nossa querida petição inicial. Pronto. Ela é onde tudo começa. Olha só, pessoal, a petição inicial ela é tão importante que alguns ainda chamam e falam assim, ó, é um esboço da sentença. Olha que audácia. É um esboço da sentença. Porém, de fato, tudo que o autor vai falar ali, ele vai estar dizendo o que aconteceu na versão dele, sob a visão, sob a ótica dele. Então, ele vai afirmar o que ele considera que aconteceu. E, ao afirmar, ele vai fazer sempre um pedido. Então, Miguel, ele vai contar a versão dos fatos dele e depois vai fazer um pedido. Exatamente. Ele tem que fazer algum pedido para o juiz. Ele não pode só dizer, doutor, só vim aqui contar a minha história. O juiz vai falar, eu não sou psicólogo para ficar escutando suas conversas. Você tem que fazer algum pedido para que eu saiba o que é que você quer. Então, pessoal, nesta petição inicial, nesta peça de ingresso, o autor, que é quem está movendo a ação, ele vai ter que indicar quem é o juiz que vai conhecer daquele processo ali. Ou, melhor dizendo, o juízo, uma vara, se é da Justiça Federal, se é da Justiça Estadual, se é da Justiça do Trabalho, se é da Justiça Eleitoral. Então, a gente vai ter aqui que indicar uma vara, e aí a gente vai ter alguns critérios que você estudar lá em Teoria Geral do Processo com o professor Calil. São aqueles critérios de distribuição da jurisdição, ou também chamado de competência. Competência material,
competência funcional, competência territorial. Então, a gente vai ter todas essas competências para saber se a competência é do Tribunal de Justiça, se é do STJ, se é da vara de família, se é da vara civil, se é da vara criminal. Então, vejam vocês que esses critérios de competência são de extrema relevância para que nós possamos distribuir a nossa petição. Beleza, pessoal? Então, Miguel, a gente vai indicar um juiz, não, a gente fala que é um juízo. Agora, nós temos comarcas como Belém do São Francisco, que tem uma única vara. Então, a gente vai dizer que é vara única. Miguel é como Petrolina, por exemplo, que tem 5 varas cíveis. A gente vai botar quinta, vai botar que vai dizer, ó, meritíssimo juízo dá um espaçozinho, vara cível de Petrolina / Pernambuco. Então, a gente não vai indicar se é primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta vara. Por quê, Miguel? Porque a gente vai ver na próxima aula, no sábado, que existe um critério de distribuição. Então, se 6 processos vão ser distribuídos naquele dia, o primeiro vai para primeiro, o segundo para segundo, o terceiro para terceiro, o quarto para quarta, o quinto para quinto, o sexto para sexta? Não. Vai ser um critério de distribuição automática. O próprio computador é que vai distribuir e a gente vai estudar isso aqui no sábado aqui. Eu vou explicar para vocês direitinho como é esse negócio de distribuição. Tá bom? Então, pessoal, a petição inicial, a gente começa a redigir. Sei que isso é a matéria lá do 7º período, que vocês vão falar sobre prática real, prática 1. Mas a gente começa a redigir a petição inicial indicando um juízo. Então, por um juízo, vocês vão entender o quê? Juiz cível, ou seja, primeiro grau, ou Tribunal de Justiça, ou Superior Tribunal de Justiça, ou Supremo Tribunal Federal. Fora os demais tribunais superiores e os demais tribunais regionais federais, eleitorais, do trabalho, militar, etc. Tá bom? Então, galera, se a primeira coisa é o juízo, a segunda, o autor vai ter que se qualificar. Ele vai ter que indicar a sua individualidade. Ele vai ter que se apresentar ao juiz e dizer quem ele é. Então, sendo pessoa física, ele vai dizer o prenome e o seu nome. Olha só, pessoal, quando a gente fala de prenome, a gente fala que é, por exemplo, Miguel Ângelo, é um prenome composto, certo? Miguel e Ângelo. Nery e Boaventura são nomes, é o chamado nome de família. Vejam vocês que, não sei se é da época de vocês, mas antigamente, algumas mulheres falavam bem assim para outros, olha, tu vai perder um partido desse, esse homem vai te dar um nome, que é o nome de família. Então, muita gente valorizava, ou melhor, valoriza isso aí, quer pertencer a uma família tradicional, uma família que é rica, uma família que é conhecida. E quanto prenome, a gente vai ter o que nós aqui no Brasil chamamos de nome, coloquialmente, mas de forma juridicamente correta, nós vamos ter prenome como Miguel e Ângelo e vamos ter nome como Nery e Boaventura. Tá bom? Então, fiquem atentos a isso aí, porque a própria legislação, o artigo 319 do CPC, ele fala em prenome e nome, tá bom? Pessoal, lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas são chamadas pelo nome. Se eu chegar lá com Miguel Boaventura, vão me chamar de senhor Mr. Boaventura. Então, eles vão chamar de Boaventura. Então, Mr. quer dizer senhor Boaventura. Eles só vão me chamar de Miguel ou, quiçá, de Júnior se tiverem muita intimidade. Então, no seio familiar ali,
eles se tratam pelo prenome ou até mesmo por apelidos, apodos. Todavia, na sociedade, nos círculos sociais, normalmente são chamados pelos nomes, tá certo? Aqui a gente não tem essa tradição. O Brasil é muito mais solto, é muito mais caliente. A gente não tem essa preocupação. Tá bom, pessoal? Bem, então olha só, o artigo 319 do CPC, ele vai nos trazer o seguinte: a petição inicial indicará, e aí ele vai, nos demais 7 incisos, ele vai dizer o que é, quais são os requisitos da petição inicial. Primeiro requisito, ele vai dizer, vai pedir, o juízo a que é dirigida. Então, critério de competência de distribuição da jurisdição. O inciso 2, ele vai pedir para qualificar as partes. Então, no inciso 2, 319, Sonatia. Deixa eu botar aqui, mãe. Bom, então no inciso 2, ele vai dizer, vai pedir a qualificação. E aí o legislador do CPC 2015, ele foi muito descritivo. Ele vai dizer nome, prenome, CPF, vai falar sobre endereço da parte. Aí eu falo o seguinte, galera, olha só, o nome, o prenome, o CPF e o endereço, seja físico ou seja eletrônico, da parte autora, venhamos e convenhamos que ela sabe. Concordam comigo? Também ela o fará sobre a parte ré. Mas vejam que o legislador fala bem assim nos parágrafos seguintes, aí do próprio 319. Ora, se o autor não souber precisar alguma das informações do réu que estão lá previstas no inciso 2, a petição inicial não será indeferida, não será negada. Porque, gente, tem vezes que a gente realmente não sabe o nome do réu completo, ou não sabe sequer o nome real do réu. Vejam vocês, eu estou com um processo, tem um processo em Lagoa Grande desde 2013. Agora a gente está na fase já de expropriação de valores. E o juiz me pediu para juntar uma procuração atualizada. Lá fui, eu aí impugnei, informei que não precisava uma nova procuração, porque a procuração, vocês estudaram, vocês sabem muito bem disso, vocês são doutores já em processo civil, a parte primeira, sabe que a procuração serve para todos os atos, ou melhor, todas as fases do processo, salvo se ela tiver um prazo de duração, que não foi o meu caso. Mas lá fui eu atrás do meu cliente lá em Lagoa Grande. Pessoal, eu não consegui identificar, porque à época eu tinha vindo de Feira de Santana, eu não tinha ainda, lá nós não tínhamos esse hábito de só conhecer as pessoas pelo apelido. E aqui, mais para cima no sertão, isso é muito comum. E aí, Reginaldo, ninguém conhecia quem era Reginaldo. Depois de muito tempo, um colega, um amigo meu de lá, de Lagoa Grande, dos Vermelhos, mais exatamente, foi que descobriu o nome do rapaz. O rapaz era conhecido na sociedade como Irmão. Então, vejam vocês como, por vezes, é difícil. Na seara criminal, é muito comum o Ministério Público, quando ele efetua a denúncia, ele indica o apelido, bota o apelido quando o indiciado, o denunciado, melhor dizendo, já foi identificado pela polícia, já se tem o nome completo, e bota o apelido entre parênteses. Tá certo, galera? Então, é comum isso acontecer. Eu já tive um processo em que o réu me procurou e na petição inicial tinha lá Toninho de Maguinha. Toninho de Maguinha. O endereço dele estava identificado e ele foi citado. Olha que legal. Toninho de Maguinha. Qual era o nome dele? Euvaldo.
Não sei de onde saiu Toinho, mas saiu Toinho. E ele é chamado de Toinho. Tanto que eu perguntei a ele, você quer ser chamado de Evaldo ou Toinho? Ele, Toinho. E eu aqui bem botei um destaque lá para eu saber quem era Toinho toda vez que ele me ligasse. Então vejam vocês, pessoal, que o nome e o prenome, por vezes, são desconhecidos pela parte autora. Então a parte autora não conhece o réu por aquele nome. Por outro lado, às vezes o endereço completo é desconhecido e a parte tem até receio ou não tem como descobrir. Atualmente, esta geração de vocês e até mesmo a minha, a gente se adaptou, a gente tem do Google Maps, em que a gente vai lá, digita a localização, pode digitar as informações trazidas pelo GPS e vai identificar até, vai vislumbrar a frente da casa. Uma maravilha. A gente pode lançar isso no processo, Miguel? Pode, de forma a identificar, a facilitar o trabalho do oficial de justiça, dos Correios, quando for citar o réu. Então, Miguel, pode também colocar algumas referências? Pode, nome de bar, praça, quantas casas são ultrapassadas depois da pracinha, porque muitas vezes as casas não detêm a numeração na sua frente. Tá bom, pessoal? Então, por que eu estou falando isso tudo a vocês? Porque enquanto o autor ele tem a obrigação de falar qual é o nome, o prenome, o nome, o estado civil, a profissão, o número do CPF, o endereço físico e virtual, ou seja, o e-mail, endereço físico e eletrônico dele próprio, o autor tem o dever de indicar isso aí. Do réu, ele já, apesar de ter a obrigação, mas há uma atenuação nesta obrigação, porque o juiz pode realizar diligência para encontrar. Eu tenho um processo em Casa Nova que dura desde 2013. Foi um acidente de jet ski em que uma menina que não sabia pilotar, não sabia nadar, ela foi levada por um dito colega para uma festinha lá no lago, lá no rio, e aí o jet ski tombou e a menina se afogou e morreu. Foi encontrada alguns dias depois. E aí, pessoal, a gente não sabia quem era o dono do jet ski. Por quê? Porque um dos que estavam lá na festinha era policial militar. E aí, na hora de tomar o depoimento lá na delegacia, de apresentar na delegacia, ele atravessou e indicou o nome incompleto do dono do jet ski e o RG errado. Então vejam vocês como ficou complicado. Vocês acreditam que esse processo até hoje não teve citação? 8 anos. Não teve citação. Por quê? Eu pedi ao juiz para diligenciar junto ao cartório eleitoral, junto à Receita Federal, para que o juiz identificasse quem era a pessoa. Conseguiu identificar, mas o endereço não foi possível identificar. Já esteve em Petrolina em 3 endereços e a gente não conseguiu citar esse bendito desse réu. E aí a citação agora vai ser por edital, galera. Eu provoquei da forma que podia e a citação agora vai ter que ser por edital. Então vejam vocês que eu só tinha o prenome do cidadão. Não tinha o nome completo, os demais nomes dele. E aí, aos poucos, a gente foi buscando. Quando eu consegui o primeiro nome dele, eu juntei com o prenome e falei, excelência, é esse aqui. E aí, sim, a gente conseguiu evoluir para identificar o CPF dele. Conseguimos identificar o CPF do cidadão do mundo. Bom, então, pessoal, ato contínuo. Quando se tratar de pessoa jurídica não tem CPF, tem CNPJ, tá bom? Vocês vão ver que
Vocês já viram que, por exemplo, a FACESP é o nome de fantasia, não é? O nome da FACESP é Sociedade Amigos de Jatinã. A razão social é Sociedade Amigos de Jatinã. Então, a gente pode colocar tanto a razão social, que é o nome que está lá, o formal, como o nome de fantasia, que é o nome que normalmente aparece nos letreiros, beleza? Na fachada do prédio. É o nome mais comum, tá bom? Bem, pessoal, a gente pode indicar tanto um como o outro. Então, superado o inciso 2, a gente vai ter o inciso 3 dizendo que o autor deverá apresentar a causa de pedir e os fundamentos jurídicos, ou ele fala melhor assim, ó, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Pessoal, quando fala de fato, é nada mais, nada menos, é o autor narrar o que aconteceu, ele vai dizer o que foi o que aconteceu. Quando se trata, por exemplo, de um acidente de trânsito, vai o autor narrar como foi que aconteceu o acidente de trânsito. Quando se trata de uma negativação indevida, o autor vai narrar que estava no comércio, efetuando compras, quando, ao tentar abrir um crediário, o seu crediário foi negado e o lojista o informou que o seu nome estava negativado. Narrou os fatos. Galera, essa narrativa de fatos é considerada como causa de pedir. É o motivo que você vai efetuar um pedido. Lembra que eu falei lá atrás, agora há pouco? A gente vai dizer o porquê que está ali. O porquê é nada mais, nada menos que a causa de pedir. E a doutrina, ela vai dividir essa causa de pedir em causa de pedir remota e causa de pedir próxima. Miguel, por que eles fazem isso com a gente? Porque, pessoal, eu acho que eles não têm muito o que fazer, aí ficam dividindo assim para vocês criarem o que é causa de pedir remoto, o que é causa de pedir próxima. Certo é que toda a petição aqui na esfera civil vai ter uma narração fática que nas petições alguns colocam bem assim, ó, dos fatos. Tá bom? Dos fatos. Alguns mais exibidos botam bem assim, ó, da causa de pedir remota. Pronto. Da causa de pedir remota. Alguns botam bem assim. Então, dos fatos, Miguel só vai narrar nada mais, nada menos. E aí, pessoal, a gente vai ter uma outra parte dessa causa de pedir, que são os fundamentos jurídicos. Se você antes falou por que você veio para cá, qual foi o seu direito que foi violado ou ameaçado, aqui nos fundamentos jurídicos, ou também chamado fundamentos jurídicos, ou também chamado de do direito. Do direito, a gente vai aplicar os fatos à norma. A gente vai dizer no que aqueles fatos se enquadram na norma. Beleza, galera? Então, a gente vai fundamentar agora, vai explicar no que ou quais são os nossos direitos que estão previstos na legislação, ou ainda melhor, esclarecendo ainda mais, qual é a legislação que é aplicada ao nosso direito. Agora, cuidado, galera. Não confunde fundamentação jurídica com fundamentação legal.
Fundamentação legal é quando você somente indica o número do dispositivo, ou indica qual é o dispositivo. Galera, deixa eu abrir só um parênteses rapidinho aqui. Vocês devem ter estudado em ED que dispositivo nós entendemos como artigo, parágrafo, inciso, alínea e item. Tá bom? Tudo isso aí a gente fala que é um dispositivo. Artigo 319 é um dispositivo, é o CAPT. Nós temos o inciso 1. O inciso 1 é um dispositivo. Tá bom, galera? Tudo isso aí vai ser dispositivo. Bem, retornando aqui. Então, a gente vai ter o fundamento jurídico como causa de pedir próxima. A gente vai falar assim, doutor, olha só, aconteceu e o direito me dá esta possibilidade. Então, a fundamentação jurídica é chamada de causa de pedir próxima, porque ele fala, doutor, olha como o direito está me dando guarida, olha como ele está deixando ao meu alcance a concessão de uma ordem judicial para preservar este meu direito. Então, pessoal, fundamentação jurídica ou causa de pedir próxima, nada mais, nada menos é do que você aplicar o fato à norma. Você vai pegar qual é a norma adequada e vai aplicar aquele fato. Beleza? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Galera, não cobro isso em minha prova, esse negócio de teoria, de doutrina, não é o meu perfil. Não é que não caia em concurso, mas eu não cobro isso aí. O que eu posso cobrar no máximo é que vocês identifiquem o que é fatos e fundamentos jurídicos e o que é pedido. Pedido a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Porque é algo um pouquinho mais demorado e eu não quero ficar atrapalhando aqui, atravessando aqui assunto. Tá bom? Olha só, eu vou pular então o inciso 4 desculpe, o inciso 5, 4, desculpe, que é o pedido com as suas especificações, que a gente vai ver na aula seguinte, no sábado, e vou passar para o 6, que é as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. O inciso 5 fala sobre o valor da causa, que eu falo junto com os pedidos, que o valor da causa vai decorrer dos pedidos. Então, eu falo eles dois juntinhos aí, fiquem tranquilos. Galera, quando fala de provas que vai demonstrar, eu vou já dar uma noção a vocês, que o autor ele está obrigado a comprovar o fato que constitui, que forma, que embasa a sua alegação, que embasa o seu direito. Daí a gente utilizar um termo bem assim, fato constitutivo do direito do autor. Fato constitutivo do direito do autor. Então, é obrigação, ou seja, ônus quer dizer obrigação, é ônus do autor ele apresentar provas acerca do fato que comprova o seu direito, comprova o direito dele mesmo, o direito do autor. Então, é obrigação do autor. Miguel, e quais são essas provas? A lei determina, especifica quais são essas provas? Não. Vai variar conforme tivermos a ação. Por exemplo, uma ação em que pleiteia-se indenização por dano moral em decorrência de uma negativação indevida, nós vamos ter que comprovar, o autor vai ter que comprovar primeiro quem é ele, com o documento de identidade, comprovar onde mora, com o comprovante de residência, água, luz, telefone, internet, cartão de crédito, e vai ter que comprovar o fato que embasa o seu direito, aquela causa de pedir, que é o quê?
o comprovante que seu nome está negativado. Beleza, pessoal? Vejam vocês, entenderam o que é fato constitutivo do direito do autor? Vou explicar mais uma vez. O fato que constitui, que forma, constitui quer dizer o quê? Formar. Vocês estão se constituindo como bacharéis em direito. Então, vocês estão construindo e constituindo um conhecimento em direito processual civil a partir da cadeira de direito processual civil 1. Então, toda vez que o autor alega um direito, ele tem um motivo, um porquê, e ele vai ter que comprovar. Não é somente chegar lá e alegar de forma aleatória, de forma vazia, de forma genérica. Então, ele vai ter que comprovar e justificar. Não basta só ele narrar e não acostar nenhuma prova. Num acidente automobilístico, vai ter que juntar as fotos. Eu peguei uma ação, por exemplo, em que o autor entrou com a ação contra o cliente que me procurou e disse que tinha tido um acidente automobilístico e que seu carro tinha sofrido avarias, juntou até mesmo os relatórios do que tinha acontecido, mas não juntou uma foto sequer do carro avariado. O que é que eu fiz? Falei que o autor não tinha juntado as provas suficientes para comprovar para a constituição do seu direito, para comprovar o seu direito, que eram provas essenciais. E aí falei, doutor, se ele não juntou as provas essenciais, a ação deve ser extinta. E aí o autor quis até juntar. Logo depois da audiência, o processo era virtual, mas o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito. Numa ação, por exemplo, que a gente está discutindo um aluguel, a gente tem que juntar o contrato de aluguel. Mas, Miguel, olha só, tem casos em que a parte ela não possui, não lhe é fornecido esse documento. Aí é algo excepcional, em que o próprio legislador ele vai liberar a parte de juntar aquele documento tido como essencial. Mas é algo excepcional. Por exemplo, vocês, se forem dizer que a aula de Miguel não foi dada na quarta-feira, dia 15 de abril de 2021, vocês vão ter que comprovar através de quê? Através do Classroom. Faz um print do Classroom. Vocês fazem um print da tela de vocês que tentou acessar e Miguel não entrou, Miguel não autorizou a entrada. Então, tudo isso aí é prova, fato constitutivo do direito do autor. Pessoal, deu para esclarecer? O que é que eu explicite ainda mais o que é fato constitutivo? Tá tudo beleza, Michael? Beleza, Bruninha? Bom, então, pessoal, o autor vai ter que juntar essas provas, as provas que ele puder. Mas, Miguel, depois ele vai poder juntar mais provas? Pode. Ele pode, inclusive, pedir que o réu junte as provas. Vejam vocês, muitas vezes em contrato com bancos, os bancos, hoje em dia, menos, mas antigamente você assinava as vias e as vias iam para o banco e o banco depois não devolvia uma via do cliente. Dizia que ia enviar via Correios e não voltava, porque ia para a central e da central digitalizava e lá o restante era descartado, mas não mandava para o cliente. Então o cliente podia pedir que o juiz ordenasse que o banco réu juntasse aos autos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, o inciso 6, ele fala sobre as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Por verdade dos fatos alegados, entendam as provas com que o autor pretende demonstrar ou comprovar o fato constitutivo do seu direito. Beleza? Massa. Já o inciso 7, ele fala sobre a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. A gente vai falar sobre essa mediação essa audiência semana que vem. Mas olha só,
Aqui agora, no CPC 2015, o legislador ele trouxe o princípio da cooperação e o princípio da conciliação. Ele disse logo no início lá que a conciliação deverá ser tentada a todo momento, certo? No artigo 3, parágrafo 3º, ele falou que a conciliação, a mediação e os outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes. Massa, tá bom? Enquanto o artigo... É o 10. Não. O artigo 6º, ele fala sobre o princípio da cooperação entre as partes, o juiz e os demais. O Ministério Público, todo mundo deve cooperar para a solução da lei. Miguel vai fazer como isso aí? Pessoal, é como se você estivesse fazendo um trabalho, uma dissertação, e vocês abrissem um capítulo, bota lá o título, ó, da mediação, conciliação. Quer que eu antecipe para vocês? Normalmente, quando se trata de ente público, Estado de Pernambuco, município de Petrolina, município de Salgueiro, de Floresta, de Belém, os entes públicos eles não fazem acordo, não apresentam proposta de acordo. Então, a gente sempre coloca na nossa petição dizendo que não quer que seja designado a desconciliação, porque é uma mera perda de tempo, porque o ente público ele não apresenta proposta de acordo, ele não faz nenhuma proposta de acordo, e os juízes já aceitam isso aí, nem marcam esta audiência de conciliação. Galera, até aqui ficou alguma dúvida? Tá tudo certinho? Tudo tranquilo? Por enquanto. Beleza. Massa. Beleza. Olha só, pessoal. A gente, depois que fala, só vou introduzir petição inicial, ou pedidos, mas depois eu vou falar. Quando a gente já narrou os fatos, olha só como é desencadeada a petição inicial. A gente narrou os fatos, falou qual é o direito, qual é a base legal da gente. Aí a gente agora vai dizer o que é que a gente quer do juiz. Os pedidos, nada mais, nada menos são do que a tutela jurisdicional que a gente pretende. Miguel, tutela jurisdicional. Galera, tutela quer dizer proteção. Jurisdicional faz menção a judicial, certo? Então, tutela jurisdicional, tutela judicial, proteção judicial. Então, a gente vai dizer qual é a proteção que a gente quer. Por exemplo, quando a gente está num contrato de aluguel que o locador ele quer despejar o locatório por falta de pagamento. Ele vai narrar quais fatos, que tinha um contrato, que o contrato foi inadimplido, não houve o pagamento dos aluguéis, e que a lei prevê que quando não for pago o aluguel, ou seja, o valor que foi estipulado pelas partes para uso daquele bem, haverá a possibilidade de ser despejado, de ser retirado daquele imóvel o inquilino, locatário, que não está cumprindo com a sua obrigação contratual. Ao final, ele vai pedir o quê? Vai pedir o despejo, vai pedir que o locatário ele saia do imóvel. Beleza, galera? Então, o pedido, quando a gente fala de pedido, é a solicitação, o requerimento que a gente faz claramente é aquele socorro, help, que a gente vai fazer perante o juízo para que tenhamos uma satisfação de lá para cá. Olha só, pessoal, nós aqui no direito brasileiro, a gente tem algumas observações a fazer. A primeira, do ponto de vista doutrinário, nós aplicamos aqui uma teoria chamada teoria da substanciação. Substanciação.
são. É por esta teoria de origem alemã, vai ser necessário demonstrar a causa, os fatos, os fundamentos jurídicos do processo, na petição inicial. Tá certo, galera? Então, a gente vai ter necessariamente que demonstrar a causa de pedir próxima, a causa de pedir remota, tá certo? Os fatos e os fundamentos jurídicos, tá certo? Olha só. Por seu turno, nós vamos ter aqui, além dessa teoria da substanciação, teoria, nome bonito, danado, nós vamos ter algum destaque para os atos do advogado. Por quê? Porque o advogado ele vai ser obrigado a juntar a procuração. Lembra que a gente estudou lá a procuração? Pois é, pessoal. Então, aqui ele vai ter que juntar a procuração, sob pena de a petição ela não ser recebida pelo juiz. Então, vejam vocês que temos a teoria da substanciação, para dizer requerer ou exigindo a causa de pedir próxima e remota, mas nós vamos ter também, no que tange a formalidade, a necessidade de juntar a procuração. Tá bom, galera? Olha, eu vou finalizar a aula da gente aqui e tinha algo muito importante, eu acho, para falar com vocês e simplesmente eu esqueci, mas que na próxima aula, com certeza, eu vou lembrar, ou melhor dizendo, eu vou lembrar daqui a pouco, assim que terminar a aula. Mas, enfim, pessoal, o que a gente tinha para falar era de petição inicial hoje, era de causa, de competência, de qualificação das partes, de causa de pedir e iniciar sobre esse danado dos pedidos, tá certo? Era só isso mesmo. Na próxima aula eu termino, que se eu for começar pedidos aqui, a gente vai para 10h40, 10h50 da noite. Eu não quero isso para vocês, não. Tá bom? Bom, pessoal, alguma dúvida sobre a aula de hoje? Não, professor. Tudo belezinha, né? Então, massa. Tudo tranquilo. Bom, pessoal, então é assim mesmo. Essa segunda unidade é melhor do que a primeira. Fica mais difícil a prova, mas é assim mesmo. O Marco já deu risada aí. Brincadeira, pessoal. A prova provavelmente vai ser toda objetiva agora. Vocês gostaram da prova? Estava muito difícil? Tava. Dentro do esperado. Foi? Vocês apertaram. Tava difícil demais. Tava difícil demais? Eu achei que tava difícil, né? Foi? Não, então, tava difícil porque Miguel já tinha dito que ia estar difícil. Então, tava com as expectativas que ele tinha dito. Eu não falei que tava difícil, não. Eu falei que tava boa a prova. Vocês estão dizendo que tá difícil. Vocês são tristes. Então, pessoal, a prova na segunda unidade vale 12 pontos. Dá para todo mundo passar. Achou muito difícil, Veridiano? A interpretação da questão não deu, não? Vocês acharam mais difícil a interpretação da questão ou a resposta, encontrar a resposta? Eu li uma coisa, entendi a outra e respondi a outra. Bem assim, mas assim, a minha parte fui eu mesma, que eu perdi muita aula e não tive como repor. Então, foi mais ou menos isso. Eu achei difícil nesse sentido. Mas é porque normalmente eu dou em sala de aula, né? As questões aí. Então, foi isso, mas vou recuperar. Acontece, ó, gente. Processo civil, eu falei com vocês estudam e vão ter a certeza que não sabe nada. Mas chega na prova, vocês vão ver que já começa a falar assim, ó, isso aqui eu lembro alguma coisa, não é estranho. Não é estranho para mim, eu sei alguma coisa e por aí lá vai. Bom, então, pessoal, desejo a vocês uma boa noite. Tudo de melhor. Semana que vem, no sábado, a gente vai estudar, para quem quiser dar uma lida aí, ó, os artigos 322 até 329 do CPC, tá certo? 322 a 329 do CPC. A gente vai dar uma lidinha nesses
vai falar sobre esses capítulos, ou esses artigos, e também, para quem quiser, a gente vai falar dos artigos 284 a 293. Então, 284 a 293 e 322 a 329. Tá bom? Vamos falar sobre pedido, sobre distribuição e sobre Tudo valor do da CPC, causa. não é isso? Tudo CPC, tudo do CPC. Tá bom? Então, pessoal, boa noite. Deus abençoe, viu? Valeu, professor. Tamo junto. Falou, Boa galera. noite, Tchau, tchau. professor. Boa noite.